E aí, minha gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu quero conversar, hoje eu quero bater um papo sobre formas e formatos, né? Por assim dizer. Desde criança, eu imagino que, tipo, se duvidar, pelo menos vocês, sempre fui muito apaixonada por livros, tipo, pelo produto, o livro. Sabe, aquele emaranhado de palavras e de letras e de papéis e de folhas, tudo junto e, tipo, formando aquele negócio que você pode levar pra qualquer lugar e viajar, sabe? E, tipo, aprender e todas essas coisas de quem gosta muito de ler e quem gosta muito de livro. Tanto é que hoje a gente vê que existe mais um relacionamento maior entre os leitores de livro como um objeto e não necessariamente como algo para você ler e aprender, mas como de fato um objeto e muitas vezes até mesmo de um objeto de enfeite, né? E a gente vê isso muito na área de arquitetura e de design. Existem, inclusive, algumas editoras que são tanto quanto especializadas em fazer esses livros objetos. E, tipo, eu não sei se eu tô falando o nome correto da editora, mas é a Taschen, que faz uns livros de imagens que são maravilhosos, são enormes, são incríveis, são lindos, você baba. E muita gente tem os livros deles apenas para enfeitar a sala, né? Ali, a mesinha ali da sala. E isso realmente é algo que me desperta em alguns livros. Só que, tipo, com o passar dos anos e trabalhando numa livraria especializada em quadrinhos, né? Ou gibiteca, ou gibiteria. Não, não é gibiteca, é gibiteria. Ou comic shop, como você quiser chamar. Que foi a RV Cultura e Arte, que também era uma galeria de arte. Os donos, eles tinham uma preocupação maior com a questão estética também, né? Não só a questão do conteúdo, mas também com a questão estética. E eles tinham um livro que, tipo, eu vi, eu bati o olho, eu me apaixonei. E quando eu comecei a folhear esse livro, eu me apaixonei mais ainda. E agora, em plena quarentena, eu dei a louca e quis comprar ele, porque, né? Quis comprar ele. Que é esse aqui. How to Make Books. Esse grande reflexo, mas enfim. E é um livro que ele tem uma cara mais simples, inclusive, né? Porque a capa dele é realmente cartão, tipo um cartãozão aqui, dá pra vocês verem. E a encadernação dele, você vê que, assim, passando o dedo, você sente que é costurado, mas ele coloca só uma folha de papel bem fina pra cobrir. E esse livro daqui, no caso, ele mostra algumas facas. Facas é tipo forma, por assim dizer, para você montar livros de uma forma diferente que não seja só simplesmente um grampo ou você pegar um monte de folhas e fechar numa encadernação só. Então, por exemplo, ele tem esta faca aqui, certo? Que outros tipos ele tem? Ele tem, tipo assim, livros também usando tecido em vez de usar papel. Tem assim, que aí forma uma sanfoninha. E aí ele tem vários tipos de formatos diferentes. E é um negócio assim, meio que pra mostrar que existem outras opções de você contar uma história, né? Tem outras opções de você utilizar e de você subverter um determinado meio de comunicação. Não é porque existe um padrão que você necessariamente precisa se ater a ele. Você pode criar outras coisas muito loucas e muito mais divertidas também. E que essa forma de você contar, esse meio de comunicação que você vai subverter, vai terminar também sendo uma comunicação, entende? Não é só o que está escrito ou o que está desenhado naquelas páginas que vai estar passando a mensagem, mas também como a mensagem é passada. Aí tem essas facas assim. Também tem uma hora que começa a falar. Aí tem um que tipo de postais, certo? Vocês vão vendo aqui, tipo assim, eu já vi isso daí em alguns lugares. Ou sei lá, daqui a pouco você pode também não achar, oh meu Deus, tão disruptivo assim. Mas é exatamente folheando essas coisas e tendo outras ideias que a gente termina chegando em novos lugares. Eu achei legal, tipo, sempre fui muito apaixonada por esse livro. E aí eu achei legal porque ele me remeteu ao quadrinho Os Ignorantes. Eu vou aqui roubar e vou ler o nome do autor, que é o Etienne Davoudeux. Imagino que se pronuncia assim, né? Que é Relato de Duas Iniciações. E é um quadrinho da WMF Martins Fontes. E esse quadrinho é uma história de dois caras mais velhos. Um tem o vinícola e o outro é um quadrinista. E um não sabe absolutamente nada da vida do outro.
em termos profissionais, né? Porque eles são amigos há muitos anos. E aí, então, o cara que tem a vinícola fala, vou te mostrar como é que a gente faz vinho e todas as diferenças de vinhos que existem aqui na França. E o quadrinista fala, e eu que tenho aqui o mercado franco-belga, vou te mostrar de quadrinhos. Tem uma passagem que eu acho muito interessante, que é mais ao final, que é exatamente quando eles estão num museu, numa mostra de quadrinhos, e o cara que é quadrinista, ele mostra um trabalho de um cara, e que é exatamente que, tipo, tem vários quadrinhos, né? Quadrinhos de fato, assim, na parede. E a história que é contada de um jeito, se você virar aquele quadrinho, ele termina subvertendo a história, ele termina contando uma outra história também, né? Então, meio que o leitor, ele pode também costurar aquela história, ele também pode escolher a narrativa daquela história. E aí, tipo, fiquei tipo, cara, esse tipo de coisa que eu curto muito. E esse é o tipo de material, esse é o tipo de narrativa que me atrai tanto em quadrinho independente. Não só por ser uma questão de ser histórias de pessoas palpáveis, né? Muitas vezes são pessoas que estão ali na sua frente contando uma história dela, ou algo que faz parte do mundo dela, como também eu encontro muitos mais formatos que subvertem o padrão no independente. Por quê? Porque você fazer quadrinhos diferentes, você fazer um livro no formato diferente, é muito custoso. Então não é qualquer editora que pode simplesmente bancar e arcar com os custos finais, inclusive, de um quadrinho que não vai seguir um padrão formato fordista, por assim dizer, né? Uma editora que fez isso foi a Aleph, quando ela lançou o Neuromancer. Ai, tentando aqui acabar com esse reflexo. O Neuromancer é a edição de 30 anos, que ela fez toda costurada, a edição. E a costura aparente, né? Não tem nada cobrindo, porque tem muitos quadrinhos em que os cadernos, ou eles são colados, e aí tem aquela questão de problemas, de colas, que tanto se fala. E outros que são costurados, e aqui você consegue ver a costura aparente. Além dele ter a capa dele é tipo uma luva. Gente, o meu tá lacrado e vai continuar lacrado até que eu vá ler, tá? E ele tem um negócio de acetatozinho aqui pra prender tudo. Então, tipo assim, é lindo. Tipo, não só é Neuromancer, né, do maravilhoso e do deus William Gibson, mas como tá nesse formato maravilhoso. E aí, pra vocês terem uma ideia de como é que é a capa, também teve um quadrinho do Guazelli, que é o Apocalipse Now, que ele tem também essa costurinha. Então, é assim que fica. E com uma capa que é a mesma folha em que tem um miolo. Claro que isso termina deixando talvez o quadrinho mais desprotegido, o livro mais desprotegido, acho que sim, mas você vê que tem um outro cuidado, é uma outra forma de narrativa, dá um ar mais rústico e que termina muitas vezes aproximando aquilo ali que você tá lendo a você, ao autor, porque é algo mais palpável, parece que não tem uma certa barreira ali entre a história e você. Quem também já fez isso foi a Bruna MZF em História de Terror. Isso aqui também é bem zinhozinho. Ela brinca também que ela coloca uns olhinhos assim pra se mexer, sabe? E aí aqui dá pra você ver a costura, que é manual. Provavelmente ela deve ter, acho que ela fez tipo 100 edições disso, o que já é muito você fazer 100 ou 50 edições disso. E ela, enfim, conta a história dela, a história de terror dela, que no caso são com fatos de notícias que a gente tá tendo aí na nossa querida pré-ditadura, não é mesmo? Então, esses aqui são formatos que usam a encadernação em costura. Uma das coisas que eu mostrei aqui nesse How to Make Books foi esse formato aqui. Foi esta faca aqui. E que uma querida quadrinista, que eu gosto muito, 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 muito dela, que é a Corotone, ela fez um zine, ela lançou no passado o Corestein Volume 2, o qual eu fiz o texto da quarta capa. Tô feliz. Mas ela também fez como uma premiação extra, porque ela financiou no Catarse, esse quadrinho aqui, que é como sobreviver um relacionamento à distância. Ele veio nesse papelzinho aqui dentro, né? Pra cobrir como capa. E aí a história, você vai lendo ela assim, página por página, nananã. Mas, como é que ela fez? Que era exatamente aquela faca que eu tava mostrando naquela página. É assim. Você vê que é uma folha que corta aqui no meio, depois ela tem que dobrar. E aí ela também quis brincar fazendo uma espécie de um labirinto. Pra quem quiser ir rasgar. Rasgar. Pra quem quiser ir riscar. Certo?
perdendo, né? Mas eu consegui. Imagina ela tendo que montar todos esses daqui. Um outro exemplo também de costurado é esse quadrinho aqui da Patty Care, mas que ela não só subverteu na questão, né, do encadernado, de fazer algo bem manual, com um detalhezinho, esse detalhe aqui também, como ele é um desses quadrinhos tipo filme. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar tudo aqui bonitinho, mas aí é. E é muito bonita a história em que ela tenta falar um pouco do presente dela, com dos antepassados dela, vindo aqui pro Brasil. É uma história curta, mas é uma história bonita e deu esse formato mais... Que se mexe, né, de fato, né? Tem essa narrativa que, de fato, remete a algo mais, tipo, televisivo, né, cinematográfico e tal. Um outro quadrinho que também brinca com o formato é esse aqui, Bigodudos, do João Rabelo. E ele faz essa sanfoninha aqui, ó. E aí ele vai mostrando vários tipos de bigodes. E alguns personagens e seus bigodes. E aí fecha assim. É legal! Eu me divirto com essas coisas. Um outro que eu também gosto bastante é esse mixtape da Luca Fage. Ele é pequeno, ele talvez seja tipo o mais conservador que eu esteja mostrando, certo? Que ele é pequenininho assim. E aí, no caso aqui, são 4 historinhas num livrinho. São 4 livrinhos, 4 historinhas, né? E aí, contado, no caso aqui também é um grampinho, né? E a Luca Fage, com 4 historinhas diferentes dentro desta bela caixinha. Uma outra autora que também que quis brincar com formatos quando foi lançar sua HQ independente foi a Cris Petter. Claro que não ia sobrar. Claro que não ia faltar a Dona Cris Petter, com patas sujas. Veja que também é algo relativamente dentro do padrão. Porém, essa questão manual, né, de ter esse fechozinho aqui, que é de um barbante, de um fio de, tipo, barbante, tipo algodão. Com essa linguinha aqui que abre pra cá. E aqui você tem a história, certo? É outro que é bem manual, é algo bem craft, como a gente gosta de falar, né? Bem DIY, que dá um ar rústico e que também tem a ver com uma história que ela está contando aqui, certo? O que mais? Tem um cara que toda edição de evento, de quadrinhos, ele sempre traz uma forma diferente de contar aquilo ali. Ele sempre traz um outro conceito. E aí começou com algo normal, padrão, mas que tem uma capa que é tipo esse papel manteiga, eu chamo de papel manteiga, certo? Aí, esse que um dia ele resolveu contar histórias que vinha nesse pacote aqui maravilhoso, com placa de acetato. Então, cada plaquinha, não sei se vai dar pra ver, é uma história. E aí são várias plaquinhas. Existe uma ordem, de fato, mas você pode também montar a ordem que você quiser. E tá aqui mais um quadrinho. Foda. E aí ele também chegou a fazer um assim, nessa espécie de tubo de ensaio, né? Onde você guarda a mensagem, por assim dizer. E aí você vai desenrolando a história. Que legal, né, cara? Eu me divirto muito. Eu me divirto muito com esses formatos diferentes. E pra finalizar, eu acho que esse é um dos formatos também que bem divertidos, que foi esse aqui, Smoking Mata, do Cashfire, em que ele fez essa caixa de cigarro, certo? E aqui dentro, infelizmente a minha caixa, ela deu uma zoadinha. Aqui dentro tem pequenos cigarrinhos e cada um deles é uma história. E sim, eu já li. A história, ela tem uma ordem, sim, de leitura, de acontecimentos e de fatos. E aí você vai descobrindo esse mistério aos poucos, à medida que você vai tirando o cigarro. Afinal de contas. E é uma história meio no ar, meio de morte, meio de assassinato. Então, e é realmente assim que se passa na década de, se não me engano, acho que é 20 ou 30, uma coisa assim. Numa época em que cigarro era tido como algo mais chique, mais, tipo, sabe, glamouroso. E tem tudo a ver, a formato que ele escolheu pra contar essa história dele. Então, minha gente, o que eu quero dizer é, inventa aí, brinque com formas e com formatos e com narrativas e conheçam outras coisas, abram sua cabeça para
sabe, para outras culturas, para outras narrativas, para outras pessoas, para outros livros, para tudo, sabe? Porque o resultado sempre é muito legal e muito divertido, tá bom? O vídeo ficou enorme, mas eu espero que vocês tenham gostado e eu espero conseguir subir isso daqui se o Instagram deixar. Um beijo, tchau!